Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer só uma discussão qualitativa de transformada de Laplace, essencialmente para saber que tipos de funções a gente pode fazer transformada de Laplace e alguns tipos que não pode. Então a ideia é o seguinte: transformada de Laplace na verdade, é uma função cujo domínio é o espaço das funções na variável t, e a imagem também é no espaço das funções na variável s, em que para cada f nós associamos essa integral. O que a gente vai trabalhar inicialmente é quem é o domínio dessa coisa, ou pelo menos um pouquinho mexer aqui dentro. E essencialmente o que a gente vai exigir é que esse espaço aqui, a imagem convirja pelo menos para um intervalo bem grande, que vai de um certo momento até o infinito. Para isso, a gente vai trabalhar, pelo menos assim, na verdade vai ser um conjunto um pouquinho mais amplo que isso. Eu só vou me importar nessa videoaula com esse termo aqui, mais infinito. Se aqui tiver alguma integral imprópria aqui no zero, eu não vou me importar com isso. Tá? Só no mais infinito. Pelo menos nessa videoaula, e não vou fazer do zero. A ideia é o seguinte, então seja esse conjunto aqui, eu botei uma letra para ser esquecida mesmo, mas é essencialmente o espaço das funções seccionalmente contínuas em zero e infinito, tal que existe um montão de k, a e m em que a gente consegue, em algum sentido, controlar o que acontece no infinito. O crescimento da f não é menor que uma função exponencial. Pelo menos para algum at, desse jeito. Ou seja, eu estou pedindo que a f não cresça tão rápido. Só para eu explicar o que é isso, só vou fazer uma figurinha. Seccionalmente contínuo no zero e infinito. Primeiro, meu domínio está aqui. Do zero em diante. Segundo, uma função é seccionalmente contínua se acontece algo desse tipo. Tem pontos de descontinuidade, alguns saltos. E os limites laterais existem em ambos os lados. Antes de explicar, então, eu vou falar o que é uma função que não é seccionalmente contínua. Isso aqui não é uma função seccionalmente contínua. Tem um problema aqui. Esse limite lateral não existe para a esquerda nesse pontinho. Tá? Então é só isso que eu quero. Essencialmente, funções desse tipo, a gente garante integração, pelo menos aqui dentro. E aqui dentro é para garantir que a integração seja o fato de ser imprópria de fato converge. Então, no fundo, antes de tudo, uma função que não está aqui. Uma função que não está aqui, essa função aqui, exponencial de t ao quadrado. Nem sonhando que ela vai ser menor ou igual a k vezes exponencial de at por algum momento. Então, o que é? Só para entender o que está acontecendo, se a gente tentasse fazer a transformada de Laplace da exponencial de t ao quadrado, isso aqui seria igual à integral de zero a infinito da exponencial de st vezes exponencial de t ao quadrado dt. Para cada s, essa integral diverge. Então, domínio da minha f... Se eu tentasse achar o domínio da minha fzão, é o conjunto vazio. Então, é essencialmente por isso. O grande teorema, só para ter uma ideia do que acontece, é o seguinte. Se f é uma função aqui dentro, e f de t é menor ou igual a k vezes exponencial de at para todo t maior ou igual a m. Então, essa integral aqui converge para pelo menos s maior que a. Ou seja, o domínio da fzão contém o intervalo 0 mais infinito. A mais infinito. Então, só para fazer a demonstração disso, rapidinho, vamos lembrar alguns critérios de integral imprópria, que é o seguinte. Primeiro, critério da comparação. Se duas funções, se G é majorada pela... Se G majora F, e essa integral aqui converge, e tudo positivo, então essa integral converge. Essencialmente aquela ideia geométrica que, se a G está em cima, tudo positivo,
aqui é o valor m, se essa área aqui é finita, em particular a área daqui de baixo é finita. Integral imprópria é isso. Então, esse é o primeiro critério de comparação. O segundo critério, se o módulo de g converge, então a integral de g converge. Muita gente pensa em usar critério da comparação direto, não pode, porque a g pode não necessariamente ser positiva. Mas aí tem um truquezinho para demonstrar que é o seguinte. G de t mais módulo de g de t. Isso aqui é maior ou igual a zero. Isso aqui é menor ou igual a 2 vezes módulo de g de t. Porque g de t é menor ou igual a módulo de g de t. Então, positiva, positiva, isso aqui converge. Pelo critério da comparação, converge. Mas se isso aqui converge e isso aqui converge, então é porque isso converge. Essa é a demonstração. E a outra é a desigualdade triangular, no fundo, para integrais, em que diz isso. E o motivo também é bem simples. Como f menor ou igual a módulo de f, então a integral, pelo menos algum valor qualquer, é menor ou igual a integral de a até b do módulo de f de t dt. E mais ou menos, se o mais ou menos é menor, é porque o módulo é menor. Acabou. Então, temos esses três, e só esses três resultados já garantem a demonstração disso. Então, vamos fazer. Vamos calcular o módulo disso. Então, o módulo da integral de m até infinito, deixa eu passar para cá, da exponencial de menos st vezes f de t dt, é menor ou igual a, passo o módulo, de m até infinito, exponencial é sempre positiva, vezes módulo de f de t dt. Isso aqui é menor ou igual a integral de m até infinito, já que eu sei que vale essa desigualdade, de exponencial de menos st vezes k vezes exponencial de at dt. E esse aqui a gente sabe calcular, a integral é 1 sobre s menos a, limite quando m tende a infinito, que converge para s maior que a. Então a gente sabe isso. Repara também que, como eu estou trabalhando em funções seccionalmente contínuas, de 0 a infinito, em particular, a integral de 0 a m da exponencial de menos st vezes f de t dt converge. Porque está numa região pequenininha e tem área. E basicamente é isso. Só para lembrar, muitas vezes a gente vai trabalhar com esse conjunto, mas tem funções que pode ter alguma impropriedade no zero, que pode ser interessante. Uma delas é a função f de t igual a 1 sobre raiz de t. Essa integral aqui, de 0 a mais infinito, da exponencial de menos st sobre raiz de t, converge. Essa aqui converge. Para tudo que tem direito. Para s maior que 0. Mas só que para f de t igual a 1 sobre t, essa integral aqui, de 0 a infinito, da exponencial de menos st dividido por t dt, integral imprópria, etc., dá para provar isso, diverge. Tem um problema exatamente no t igual a 0. São imprópria em duas maneiras, tanto no infinito quanto no zero. Então tenha um cuidado, isso aqui estaria no domínio. Isso aqui eu posso trabalhar. Só que, em particular, a integral de 0 a mais infinito da exponencial de menos st sobre t elevado a p para p dt para p maior que 1 também diverge. Então, em particular, tem muitos valores que não são interessantes, mas esse aqui, por exemplo, é interessante. Só para tomar um cuidado, a gente não fez totalmente completo, mas os casos são muito particulares que tratam mão a mão e vê se converge ou não. E é só isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.